Olá, meu nome é Vinícius Ferrarito Chagas e venho aqui apresentar o meu artigo A Legitimação do Poder nas Relações Interpessoais, as bases das relações entre indivíduos, segundo Nicholas Luhmann. Eu tive como professora orientadora a professora Solange Montagnard Rossolém, do Departamento de Direito Público. Entender as relações entre pessoas é fundamental para o entendimento do direito. A legitimidade e o poder podem surgir das mais simples relações. Cabe, portanto, ao estudioso do direito, o pesquisador, questionar tais relações de legitimidade e poder, para resolver os litígios que surgem dessas relações e dão sentido à existência do direito. Buscou-se entender neste artigo estas relações, se utilizando da teoria de Nicholas Luhmann. Através dela, passou-se a questionar se a dificuldade de concordância social tem se acentuado na atualidade pela falta de relações sociais saudáveis, e com isso, há uma maior quantidade de litígios e uma menor legitimidade das decisões. Nessa pesquisa, eu me utilizei do método de pesquisa bibliográfica e o método hipotético dedutivo, para demonstrar as relações fundamentais entre experiências interpessoais e as relações de poder e legitimidade, presentes na sociedade e na política. Eu também me utilizei bastante da minha interação com minha professora orientadora, professora Solange, a fim de conectar todas essas ideias em algo coeso e que pudesse abarcar perfeitamente o que eu gostaria de buscar. Como um resultado de discussão, para entendermos a teoria de Luhmann e como aplicá-la, devemos entender alguns fatores. Um deles é o sistema e a autopoiese. O sistema ele é uma célula fechada, independente, e que se autorregula, e que recebe do meio externo somente irritações que podem ou não afetar o sistema. Isso, Luhmann também chama de autopoiese, que é quando um sistema se torna diferenciado, ou seja, ele se torna totalmente fechado às interações externas, e somente decisões internas podem afetá-lo. Um exemplo é o sistema de eleição, o sistema eleitoral brasileiro, comandado pelo TSE. Somente decisões do TSE são capazes de alterar o sistema eleitoral de forma significativa. Somente decisões provindas diretamente de dentro do sistema podem alterá-lo. De fora, existem somente irritações, somente ideias que acontecem. As ideias do TSE podem captar essas ideias e convertê-las em lei. Porém, diretamente, nada de fora do sistema pode afetá-lo. Outra ideia é o procedimento, que é o processo que legitima as ações do sistema. E só faz por ser constante e previsível. O exemplo disso são as urnas eletrônicas. Elas são constantes, previsíveis, seguras. É um procedimento válido para ser realizadas as eleições e que elas se tornem legítimas. Outro exemplo é a formação da lei. A lei, como nós do direito conhecemos, ela tem todo um procedimento para ser realizado. Ela não pode simplesmente existir. Outro fator é o indivíduo. O indivíduo é um sistema autopoético, mas não é parte de outros sistemas. Ele é um sistema próprio, porque ele é composto pelo sistema biológico e psíquico, que existem juntos e formam cada indivíduo. E a junção de todos os sistemas psíquicos dos indivíduos formam a sociedade. Essa sociedade tem a capacidade de irritar fortemente, de forma significativa, outros sistemas. E com isso podendo levar à mudança de outros sistemas, mas não diretamente. Mas a partir disso temos que considerar de onde surge o poder. Diversos pensadores já discutiram a origem do poder através da história da sociologia. Entre eles temos a Deodato, que discute que a fonte do poder muda a cada época. Não existe uma fonte única de poder, mas que ele deve exercer algumas ideias principais, como veremos logo. Temos também Max Weber, que expôs as ideias de legitimação carismática, tradicional, legal, racional, como capazes de legitimizar o poder. E por fim temos o pensamento de Hannah Arendt, onde a autora expõe que 3 fatores são responsáveis pelo reconhecimento de uma soberania. Deles o caráter extrínseco do que se fundamenta, o conteúdo ético da doutrina e a legalidade e legitimidade do que foi exposto. Essa legitimidade é o contrapeso do poder. É o que controla o poder e que impede que o poder se torne excessivo, abusivo. Essa legitimidade que traz esse controle, esse contrapeso. Por fim, o último pensamento tratado é uma teoria da psicologia, que expõe que os comportamentos interpessoais tendem a interiorizar as definições dos sistemas sociais.
e as relações em que eles se inserem. O que acontece é que quando você nasce em um sistema pronto, um sistema existente, com regras, normas e procedimentos. Quando você vai realizar suas próprias relações sociais, vai realizar seus próprios sistemas, que são seus grupos sociais, seus amigos, seu trabalho, sua família, você, de certa forma, acaba internalizando isso externo a você na sociedade e o aplica nesses grupos. Um grupo de amigos, um grupo de trabalho numa sociedade autoritária tende a ser autoritário. Numa sociedade democrática tende a ser democrático. E por aí vai. Essas relações, elas foram percebidas especialmente em algumas prisões, no estudo, por exemplo, de Lane, que demonstram que sim, existe papéis exercidos por membros de um grupo, existem ações que são realizadas, expectativas que são realizadas dentro dos grupos e que se fogem desses padrões, existe uma coerção contra esse tipo de atitude, e com isso percebe-se que existe uma dinâmica de poder, de legitimidade. Com isso, pode-se concluir por meio dessas pesquisas que as relações de poder na sociedade apresentadas por Nikolaus Luhmann, as ideias de legitimidade de Arendt, Weber, Deodato e as conclusões de psicólogos e autores como Lane são conectadas, demonstrando que as relações interpessoais, por mais simples e pequenas que sejam, possuem uma dinâmica de poder e legitimidade. Você pode perceber nas dinâmicas de grupo, com seus amigos, em uma conversa, que existe uma legitimidade por trás, existe uma dinâmica de poder por trás. Essa é a conclusão que se chega com esse artigo. De que pode-se expressar essas ideias, o pensamento de Luhmann, em que ele expressa de forma macro, numa sociedade, em sistemas jurídicos, eleitorais, pode-se expressar essas mesmas ideias dentro de grupos pequenos, de grupos de pequenas pessoas. É isso que se buscava se encontrar nesse artigo. Esse era seu objetivo principal. Com isso, eu gostaria de agradecer profundamente minha professora e orientadora, professora Solange, que me acompanha desde o primeiro ano. Ela foi de vital importância para a realização desse projeto de iniciação científica, para essa apresentação, para o resumo expandido. A realização desse projeto do jeito que foi feito se deve a ela. Então, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, todos que visualizaram o meu vídeo. Muito obrigado e até logo.